Bom dia, boa tarde. Essa aqui é a nossa aula número 4, Projeto e Construção de Estradas, dando continuidade do projeto geométrico, né? Foi falado primeiramente o projeto geométrico horizontal, a gente calcular a curva, né? E assim por diante. Agora nós vamos ver o projeto geométrico vertical, alguns itens aqueles que fazem parte da vida do engenheiro rodoviário ou engenheiro de estradas, né? Primeiro, para você projetar uma estrada, né? Antes de mais nada, gente, eu quero falar o seguinte: existe uma teoria primeiro, para depois, quando o engenheiro ele representa uma empresa ou um estado ou uma federação, como o DENIT, por exemplo, primeiramente, ele tem que ter uma bagagem de teoria, né? Para que quando na prática, nesses três setores, né? Empresa privada, empresa pública e assim por diante, ele já tem essa bagagem teórica, né? Que facilita a vida dele na prática, né? Prática se faz quando ele é contratado, mesmo seja um engenheiro, ele pode ter uma certa idade, ele pode ser novo, pode ser uma certa idade, né? Mas de preferência, para quem se interessa por esse caminho, ser um engenheiro rodoviário, que ele desde o início, mesmo no tempo de faculdade, esse é um conselho que eu dou, ele ter estágios de empresas que mexem com isso aí, né? Que mexem com pavimentação, com terraplenagem e assim por diante. Então nós vamos dar uma continuidade, essa é a nossa quarta aula, né? E a gente vai falar do projeto geométrico vertical, né? Porque mesmo com o engenheiro estando numa dessas empresas, ele dentro do escritório também ele mexe com projetos geométricos, tá? Então, primeiramente, nós vamos ver a linha de grade. Essa linha de grade é uma linha projetada sobre o perfil longitudinal e ela vai definir a geometria vertical, né, do eixo da estrada. Então, existe dois tipos de grade. O que é de pavimento acabado, aquele que representa a superfície do topo do pavimento já finalizado, que a gente vê isso em pavimentação, né? Que é o subleito, subbase, base e o asfalto acabado, né? E embaixo disso aí nós temos o grade de terraplenagem, e ele representa toda a superfície do topo de terraplenagem acabada da estrada, antes das camadas do pavimento acabado. Portanto, gente, essas características de cada um, seja do pavimento acabado ou da terraplanagem, eles fazem parte e é necessário projetar outros tipos de grade. A construção da linha de grade é composta dos seguintes elementos geométricos: rampa, curva vertical, nós vimos lá para trás no horizontal, curva horizontal, né? E um ponto de inflexão que a gente vai ver o seguinte, né? Quando você vai na estrada, né? É, você notadamente você vê que existe as rampas, né? Subidas e descidas, né? Rampa de ascensão, rampa de, de inclinação, né? E essa rampa ela é um segmento da linha reta do grade, né? E a gente pode chamar que a inclinação da rampa a gente define pela letra I e tem a seguinte fórmula: em termos decimal, o I é o ΔH sobre L maiúsculo, né? E o valor percentual
que você, nessa fórmula de cima, você põe geralmente, a maioria das rampas num projeto geométrico, quando você determina, é em valor percentual. O ΔH é a diferença entre a cota de início e final do segmento da rampa. E o L maiúsculo é o comprimento horizontal do segmento da rampa, né? Então, não é qualquer inclinação que... eu posso ver 20% de inclinação de uma rampa verticalmente, né? Uma carreta não sobe 20%, né? Então, existe diretrizes, normas, até quanto de rampa de inclinação você pode determinar, né? Nós, nós temos aí, ó, uma figura, a figura 2.1, ela tem esses parâmetros para cálculo de uma rampa e uma linha de grade, né? Eu tenho, inicialmente, uma rampa de inclinação de descida, né? Então, ela mostra o segmento de uma linha de grade e para se determinar os elementos do seu cálculo. Para o cálculo da declividade da rampa, a gente precisa de no mínimo 2 pontos de segmento reto do grade, que não serão necessariamente os pontos de início e final da rampa. A gente vai ver isso. Então aqui, ó, PTV, ponto de tangência vertical, e o PCC, ponto de curva vertical, tá? Então, os valores de rampas máximo variam de 3% a 10% nas normas do DENIT. Eu não concordo, eu pessoalmente, tá? Eu acho que 10% é desnecessário para rodovias, exceção 2 pontos. Em rodovias muito montanhosas, né, você às vezes pode utilizar até essa rampa máxima de 10%. No meu conceito, o máximo é 6%. Mas as normas, né, falam em 10%. E nos Estados Unidos, a ASTO pode chegar a 14%. Isso é outro conceito, esse é outro país. Então eu não posso discutir em relação a isso aí. Em compensação, lá, por exemplo, a ASTO na Califórnia, por exemplo, né, onde que tem rampa de 14%, é mínimo de veículos que trafegam, né? E isso é definido de acordo com a classe da rodovia e as características do relevo, se ele é plano, ondulado ou montanhoso. Ocorre casos nos quais já existe uma estrada em terra que possui rampas acima de 10%, e elas desenvolvem um projeto para readequar essa estrada para uma estrada padrão, cujas características do orçamento previsto para a obra não permite a construção de uma estrada nova com rampas máximas que corresponde à classificação da estrada. A rampa mínima recomendada normalmente é de 0,5%. Nos trechos de corte é recomendado usar a rampa mínima de 0,5%. Então não existe rampa 0%, tá? E quando o grade passa por trecho em aterro, pode-se usar até 0,25 para facilitar a drenagem da via, e em casos excepcionais pode-se recorrer à rampa de 0%. Então a gente deve estar muito atento aos segmentos de transição de superelevação, quando a declividade transversal da pista varia da normal para a superelevação. E em alguns casos essa variação combinada com grade de projeto pode resultar na sarjeta com rampa de zero. Normalmente é conveniente que os seus trechos em curva possuam declividades maiores que 1%. Nós temos aí, ó, duas curvas. A gente está falando em curvas verticais, não horizontais, não confundam, tá, gente?
E nós temos aí duas parábolas, uma é côncava, a outra é convexa. E o que é curva vertical? A curva vertical, ela consiste em uma curva colocada para ligar dois segmentos de reta, eventualmente outras curvas também. E a finalidade dessa curva é eliminar os pontos de descontinuidade da linha do grade. Normalmente, esses segmentos de curvas verticais são feitos com parábolas e não com curvas circulares, né? Ela pode ser côncava, quando a concavidade está voltada para baixo, ou convexa, quando a concavidade está voltada para cima, né? É muito fácil. Convexa é quando você está subindo, então é uma parábola convexa, você está descendo, é uma côncava. Né? Você imagina que seja côncava, você imagina que é um prato, e a convexa é um prato de cabeça para baixo. Né? Normalmente a gente trabalha com dois tipos de parábola. A parábola simples é uma curva vertical composta por uma única parábola, e ela é composta dos seguintes elementos. A gente vai chamar de parâmetro K. Esse parâmetro ele caracteriza a parábola, e sendo seu valor é definido em função da velocidade de projeto da via e distância da visibilidade. Na tabela a seguir, vai mostrar os valores mínimos para K em função da velocidade, conforme o manual projeto geométrico do DENIT. E temos o comprimento que é Y, que é o comprimento horizontal da parábola, e seu valor é calculado pela fórmula abaixo. O I2 e o I são as declividades das rampas de início e final da parábola, em valores percentuais. E nós temos a flecha máxima, o Ezinho máximo aí, é a diferença entre as cotas do P e V e da parábola no ponto P e V. E o seu valor é calculado pela seguinte fórmula: o E máximo, y sobre 8, que multiplica I2 menos I1. E 2 são as declividades rampa do início e final da parábola em valores decimais. E, finalmente, nós temos a flecha, né, que é a diferença entre as cotas da parábola e do grade reto em um determinado ponto. E essa flecha é calculada pela seguinte fórmula: E igual 4, que multiplica o E máximo, o Ezinho máximo dividido por Y, você leva esse Y ao quadrado, vezes o D2, né? Observação: a distância ela é sempre medida a partir do ponto de concordância da tangente da curva, e no caso, se o ponto da parábola está antes do PIV, a distância ela é medida a partir do PCV, e se é depois do PIV, a distância é medida a partir do PTV, né? Tá? Já a parábola composta, quando se fala em composta, ela é dividida, ela é unida por duas parábolas simples, e os seguintes parâmetros da parábola composta são os mesmos da parábola simples, porém seguem as formulações diferentes, um pouquinho diferentes. No caso do parâmetro K, também temos a tabela, também, esse K tem um valor mínimo em função da velocidade. E já o comprimento, como são duas, então Y1 e Y2, é o conjunto horizontal das parábolas 1 e 2, respectivamente, e seu valor é calculado pela fórmula y igual a y1 mais y2, que é igual a k, que multiplica i2 menos i1. I1 e I2 são as declividades da rampa no início e final da parábola. E a flecha máxima é a diferença entre as cotas do P e V da parábola no ponto do P e V. Seu valor é calculado pela fórmula abaixo. A flecha é a diferença entre as cotas da parábola do grade reto em determinado ponto, e também a flecha calculada pela fórmula abaixo.
deve-se observar o seguinte: o índice I, né? O índice I, tá? O início da equação, ele identifica o lado da parábola, ou seja, I igual a 1 para y1 ou I igual a 2 para y2. Se for nesse sentido aqui, então esse primeiro aqui é y1 e, notadamente, o segundo ponto aqui, y2, né? Tá? Esse aqui é o E máximo, gente, não confundir com esse Ezinho aqui, tá? Porque o E é flecha e nós temos voltando aqui, ó, tá? Nós temos a flecha máxima e temos também a flecha. Existe essa diferencinha aqui, ok? A parábola composta, ela corresponde a duas parábolas simples, sendo que o PCV ao PIV é uma parábola e do PIV ao PTV é outra parábola, tá? Então, quais são os pontos notáveis verticais, né? Verticais. São os pontos da linha de grade onde ocorre a transição de segmento. São os seguintes: PIV, ponto de inflexão vertical, que é o ponto de encontro entre dois segmentos de rampas ou seu prolongamento. O PCV, que é o ponto de concordância vertical, o ponto onde termina o segmento de rampa e começa o segmento de curva vertical. E o PTV, o ponto de tangência vertical, é o ponto onde termina o segmento de curva vertical e começa o segmento de rampa. E aí, gente, nós temos os valores mínimos de K. Eles são adotados em função da velocidade diretriz e de sua respectiva distância de visibilidade, né, de parada, né? Essa parábola adotada, ela deve permitir que nós, os condutores, visualizam um obstáculo a uma distância igual ou superior à distância de visibilidade da parada. Para as parábolas convexas, que são nesse sentido aqui, ó, né? O valor mínimo de K mínimo que garante a distância de visibilidade de parada para a respectiva velocidade que você está imprimindo, ela é calculada em função da altura nominal do olho do condutor. Se você está dentro do carro, então ela tem, juntamente com a velocidade, ela tem essa altura nominal e também da altura nominal do obstáculo, né? No caso do DENIT, ele adota para a altura nominal do olho do condutor 1,10 m e para a altura nominal do obstáculo 0,15. Existe, por exemplo, a sinalização vertical em cidades, que o pessoal põe em paradas, né, acima de 1,10 m. Eu acho isso completamente errado, mas, né, os municípios se acham que deve ter o poder de normatizar isso aí do jeito que eles querem. No caso das parábolas côncavas, o valor de K é definido de forma que a distância máxima côncava, nesse caso, é assim, né? Você está descendo nesse sentido aqui, né? A distância máxima de iluminação alcançada pelo farol, né, dianteiro do veículo, que seja igual à distância de visibilidade de parada. O DENIT adota para a altura do farol H igual a 0,61 e o ângulo de divergência de fade ρ igual a 1 grau. A figura 2.5 que vocês vão ver aí mostra a distância de visibilidade de parada representada nas curvas verticais convexa e côncavas. Então, ó, eu tenho um veículo aqui, ó, né? Aqui eu já não enxergo aqui, ó. Nesse ponto aqui, para cá, eu já não enxergo, né? Então, ó, eu sou o condutor aqui, H1, né? E aqui é o obstáculo aqui.
eu não enxergo, né? Distância de visibilidade, no caso da convexa, né? E eu preciso, no mínimo aqui, de 0,15, né? Para enxergar. No caso da côncava, né? Eu tenho o farol aqui e eu tenho esse ângulo aqui, que é o feixe de luz do farol, que geralmente, no mínimo, é 1 grau. O DVP, distância de visibilidade parada, o Y, comprimento da parábola, o I1 é rampa de entrada, né? O I2, rampa de saída, H1, altura nominal do olho do condutor em relação ao grade acabado, e assim por diante, gente. No caso, para a parábola convexa, tem-se que, quando o Y ele é menor ou igual à distância de visibilidade parada, a gente utiliza, né, essa equaçãozinha aqui para determinar o K mínimo. Quando o Y é maior ou igual ao DVP, eu já acho aqui, ó, que tem que tirar esse sinal aqui. Por quê, gente? Eu acho que isso é um erro do Denis. Se você tem igual aqui, ó, né? Ele está querendo dizer que tanto faz quando o y é igual ao dvp, você pode utilizar essa fórmula e a fórmula também quando ela é menor. Quando o y é igual ao dvp. No caso, para a parábola côncava, nós temos, tá, essas duas fórmulas aqui para determinar o caminho. No caso da tabela 2.1 aí, o K vai ser demonstrado quais são os valores mínimos em função da velocidade diretriz conforme o manual do... Então, gente, nós temos aqui, ó, valores de caminho da distância de visibilidade, o DVP, né? Quando ela é convexa, quando ela é côncava, né? Então, se alguém for fazer o projeto geométrico, dependendo da velocidade, né? Eu tenho aqui, tá certo? Um K mínimo, por exemplo, a 60 km por hora, eu tenho 14 e desejável 18. Geralmente, o projeto coloca desejável, tanto para convexa como para côncava, tá? Aí nós temos agora seções transversais tipo, né? Depois que a gente viu as curvas, né? Como a gente calcula essas curvas verticalmente, a rampa, tudo, né? A gente vai ver agora as seções transversais tipos, né? E entre elas a seção transversal de terraplenagem. Ela consiste de forma geométrica de seção em nível de subleito, cuja plataforma de terraplenagem ela apresenta largura suficiente para a implantação da plataforma de pavimento, juntamente com os dispositivos de drenagem, que é meio-fio, sarjeta, né? E dispositivos complementares como defensas e placas de trânsito, né? Então, na figura da seção transversal que vocês estão vendo aí, ó, nós temos essa plataforma de terraplenagem. Aqui, ó, é o eixo, né? Correndo para os bordos, aqui uma seção de talude de corte, chama talude essa inclinação, geralmente ele para 90% é 1:1, se for no caso de rocha é 1:8, e aqui o talude de aterro e a seção é 1:1,5, né? Isso significa o quê, gente? Para cada 20 centímetros que você sobe, né? Você aqui sobe 20 também, no caso do corte, né? A gente pode especificar nesse sentido aqui, 1:1. Então, cada 20 centímetros aqui, ó, no corte, tá?
você sobe, afasta 20 centímetros, né? Tá? Então, nós temos uma certa altura aqui, né? E assim por diante você vai determinar aqui os afastamentos aqui, ó, tá? De 1 para 1, né? Então, se você tem 1 para 1, 20, você afasta 20. Sobe 20, afasta 20 e assim por diante. Já no talude de aterro, é 1 para 1,5, né? Ou 3 para 2. Se você tem, tá? Se você tem 1 para 1,5 cada 0,20, né? Cada 0,20, você vai, por exemplo, no caso do aterro, para cada 20 aqui, né? Você vai subir 30 centímetros, por exemplo, tá? Por que eu estou dando exemplo de 0,20 aqui, né? Porque o máximo, sem ser os últimos 1 metro final da terraplenagem, as camadas, para se fazer a compactação, o máximo que você tem que colocar é 0,20. Tá? Aí existe o empolamento que a gente vai falar futuramente, né? Então, se você geralmente aí você vai pôr 0,25 para acabar 0,20 no material argiloso, que é terraplenagem, né? Então, para você chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, né? Então você vai ter uma estaca testemunha aqui, tá? E ela vai sinalizar que o final do aterro é aqui da plataforma, tá? O projeto vai te dar quanto que é a plataforma final da terraplenagem, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui. Para o asfalto, né, direita ou esquerda, né, ele é 3,5 com asfalto, do eixo para a esquerda e do eixo para a direita, né? Então, eu tenho aqui direita e esquerda 3,5, são 7. E mais acostamento. Esse acostamento, ele é determinado pelo projeto. Se é 0,80, se é 1 metro, se é 1,5 metro, se é 2 metros, se é até para rodovias federais. Geralmente, para as rodovias federais, ela é 2,5 metros. Suponhamos então, gente, que se uma plataforma de terraplenagem para, né, para a rodovia federal, então em cima aqui, ó, do pavimento tem que ser 7 com 5, 12 metros de plataforma em cima. Então, ó, eu tenho que ter 12 metros de plataforma em cima, né? Eu vou distribuir em subleito, subbase e base, aqui para baixo, né? Fazendo esse fazendo esse aqui vai ter notadamente uma sarjeta de corte aqui, tá? Então, essa plataforma possivelmente aqui, ó, tá? Dependendo da pavimentação, quem já fez pavimentação vai ser calculada as alturas, né? 2,5 cm de asfalto, com mais, vamos pôr aí, 20 centímetros de base,
mais 20 centímetros de subbase 40, mais 20 centímetros do subleito 60, então 62,5 centímetros, né? 62,5 centímetros, gente, só para fazer um cálculo aqui, ó, vezes 0,3, vai dar mais 18,35 centímetros de plataforma aqui embaixo. É só um exemplo aí que eu estou dando para vocês. Então, ó, uma seção transversal acabada, está dando um exemplo aqui, ó, né? Aquilo que eu falei para vocês, né? Geralmente isso aqui, gente, ó, quase não tem nada, o DNIT não está mais respeitando esse ombro aqui, essa diferenciação, tá? E está morrendo aqui, geralmente, no acostamento para terminar. Isso aqui, dificilmente, essa seção transversal, ela é acabada até nesse ponto aqui. Não vai existir esse ombro aqui, tá? Existe, no caso do corte aqui, como eu falei para vocês, a drenagem de um para um. Então, gente, eu espero que vocês tenham ficado satisfeitos com essas aulas. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp para sanar todas as dúvidas que vocês querem saber. Até mais, na próxima aula vai ser prova, tá bom? Um abraço a todos.